Olá! Você está em português através da Bíblia. Hoje nós vamos estudar estas duas expressões. Jesus vai vir ou Jesus vai vir. Qual o jeito certo de usar? Aprenda agora. Português através da Bíblia. Oi! Eu sou Edna Solange, seja muito bem-vindo. Atenção, atenção, nossa aula vai começar. Jesus vai vir ou Jesus vai vir? Nós temos uma combinação de verbos que informalmente, prestem atenção, informalmente transmite a ideia de futuro. Vai está conjugado em quê? Em que tempo verbal? No presente do indicativo. Vai. O vir está no infinitivo impessoal. O vim está no pretérito perfeito do indicativo. Aliás, ele não está conjugado. Esqueça essa expressão aqui. O verbo vir está no infinitivo pessoal. Não tem esse conjugado aqui. O verbo vir está conjugado no pretérito perfeito do indicativo. Vai está no presente. O presente do indicativo expressa o quê? Uma ação momentânea. E o vir é uma ação concluída, acabada. Vamos seguir aqui? Está entendendo até agora? Vai vir ou vai vir? Qual a expressão correta? Vamos seguir. Somente uma delas está correta para ser utilizada de forma coloquial, informalmente. Vamos saber qual é? Vai vir está incorreta. Por quê? Está conjugado, o vir está conjugado no pretérito perfeito, na primeira pessoa do singular. É incorreto falar ou escrever vai vir. Porque esta locução, vai vir, não tem respaldo na gramática. Uma locução verbal, ela deve ser formada por um verbo auxiliar, e esse sim vai indicar flexão de pessoa e de tempo, e um verbo principal. O verbo principal é o segundo verbo sempre, estará no particípio, no gerúndio ou no infinitivo. O segundo verbo, que é o verbo principal, estará em uma dessas formas nominais. Ou particípio, ou gerúndio, ou infinitivo. Vamos seguir aqui. Entendeu? Exemplo aqui de locuções verbais. Primeiro, nós vamos observar o uso inadequado da locução verbal e depois eu vou te mostrar a forma correta. Seguindo. Vamos entender aqui. Puderam presenciarem. Olha que coisa horrível, horrível. Puderam presenciarem. Não existe esta locução verbal. Nem mesmo para o infinitivo pessoal. Vamos começarmos. Também não. Muito menos ainda estarmos fazendo. Vamos ver, certo? Em lugar de puderam presenciarem, puderam presenciar. O verbo auxiliar flexionado, conjugado, é o segundo verbo no infinitivo, não flexionado. Segunda forma, em lugar de vamos começarmos, o certo é vamos começar. Verbo auxiliar mais verbo principal no infinitivo. Estarmos fazendo, totalmente errado. Estamos, o verbo auxiliar, fazendo é o verbo principal no gerúndio. Então, o verbo principal no gerúndio, no infinitivo ou no particípio, que não temos no momento o exemplo aqui. Seria falado, cantado, sonhado, partido, tá? Seria uma forma de particípio. Vamos ver aqui Neemias 6:3. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer.
Ó, estou fazendo, de modo que não poderei descer. São opções verbais. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Outra locução verbal. Então, veja aqui que o segundo verbo, que é o verbo principal, sempre no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Ok? Podemos seguir? Alguma dúvida? A escrita correta, então, para ser usada informalmente, é vai vir, porque o segundo verbo, que é o verbo principal, está no infinitivo. Ok? Vai vir. Indica basicamente que algo ou alguém chegará, comparecerá ou retornará a um certo lugar. Indica também uma ação futura e pode ser substituída pelo verbo conjugado virá. Então, ele vai vir, pode ser escrito como ele virá, tá? Essa expressão pode, mais correta, inclusive, ao invés de vai vir, ele virá. Normalmente, esse tipo de locução indica o quê? O que dá a entender? Que a pessoa não sabe flexionar o verbo, então costuma usar muito as locuções verbais. Ou então ela quer parecer mais simples, porque às vezes a conjugação verbal, né, pode trazer a ideia de que a pessoa quer se mostrar mais culta, mas na verdade não é isso. O interessante é que você flexione os verbos também, tá? Porque isso vai vir, é uma linguagem mais popular. Podemos seguir? Como Cristo anuncia na Bíblia sua volta? Vamos ver. Vou e venho para vós. É o que ele diz. Vou e venho para vós. Vou é o verbo ir, venho é o verbo vir. Fiquem atentos que eu já vou explicar melhor, já volto aqui. Segundo exemplo, eis que venho sem demora. Ó. Venho sem demora. Qual será o sentido aqui de venho? Venho e venho. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eis que cedo venho de novo, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Guardem aqui. Acho que eu vou até marcar aqui. Vou aqui no marca-texto. Ops. Ó. Eu já vou voltar aqui para vocês. Quero marcar que venho o sentido, o significado. Nós vimos que pode se deslocar-se, o verbo vir significa deslocar-se de um lugar para outro, normalmente para aquele onde estamos, ou voltar, regressar. Foi o que nós vimos? Já voltamos. Aqui o significado do verbo vir. Transportar-se, mover-se de um lugar para aquele onde estamos. Ou regressar, voltar. Vamos voltar lá no texto? Vou e venho para vós. O que Jesus está dizendo aqui? Vou e regresso para vós. E retorno para vós. E volto para vós. Eis que venho sem demora. Eis que volto, retorno, regresso. Eis que cedo venho, eis que cedo volto, retorno, regresso. Estão entendendo aqui? Olha só que interessante. Vamos seguir. Outros exemplos. Agora, com o sentido de transportar-se, mover-se de um lugar para o outro. Vou voltar aqui com o meu apontador da laser. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá. Virá. E ele a nós virá, ele vai se transportar, mover-se de um lugar para aquele onde estamos. Foi isso que Cristo fez. Ele se transportou do céu e se moveu para nós, para o lugar onde estamos. E ele a nós virá. Isso aqui era uma profecia. Ok? Vir aqui. É um verbo transitivo circunstancial.
Ele virá para nós como um lugar. Olha, como se nós fôssemos um lugar. E nós somos, né? Aquele que tem a Cristo é o quê? Templo do seu Santo Espírito. É um lugar onde ele habita. Olha que lindo. Jesus respondeu e disse-lhe, agora em João 14, se alguém me ama, o que vai acontecer? Guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos, e nos transportaremos, e nos moveremos para ele como um lugar. E faremos nele morada. Olha que coisa linda! O verbo vir tem estes significados que, quando aplicados no contexto, os versículos ficam muito, muito, muito mais interessantes. Vamos ver aqui a conjugação do verbo vir. No presente do indicativo fica eu venho, tu vens, ele ou ela, ou você, ou a gente, ou ninguém vem, nós vimos, vós vindes, eles ou elas, ou vocês vêm, com acento circunflexo. Essa é a conjugação. O pretérito perfeito, eu vim. O pretérito perfeito é concluído, acabado, uma ação que foi concluída. O presente do indicativo expressa o quê? Uma ação momentânea, que está acontecendo no momento, dentre outras coisas. Mas aqui no momento nós vamos nos deter a isso. A ação do momento. Eu venho, é do momento. Eu vim é pretérito perfeito, tu vieste. Ele ou ela, você, a gente, ninguém, é o quê? Pretérito perfeito. Nós viemos, concluído, acabado. Vós viestes, concluído, acabado. Eles ou elas ou vocês vieram, concluído, acabado. Tá certo? Então, é muito importante você saber o significado dos verbos e como ele deve ser flexionado, conjugado, para que você não fique utilizando o tempo inteiro as locuções verbais, quando você puder flexionar o verbo, conjugar o verbo. Obviamente, quando não lembrar a sua fala do dia a dia, você pode usar na linguagem coloquial, isso é possível. Na hora de escrever um texto, é que nós devemos nos preocupar. Com certeza, deveremos flexionar os verbos, não usar o tempo inteiro as locuções verbais, tá certo? Vamos seguir. Verbo ir. Já que nós falamos do verbo vir, vamos ver agora o verbo ir. Ele é extremamente irregular. Então, ele às vezes apresenta alterações no seu radical. Então, ele pode ter vou, fui, ia, irei, iria. Presente do indicativo do verbo ir. Eu vou, tu vais, nós vamos, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides. Às vezes nós confundimos com vós vades. Os vades é o presente, mas do subjuntivo. Aqui é do presente do indicativo. Tá certo? Aqui é do modo indicativo. Eu só estou falando sobre o modo indicativo. Vós ides, eles vão. Presente do indicativo, ok? Seguindo, vamos ver este versículo que nós amamos tanto e que tem o verbo vir. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Salmo 30, versículo 5. A alegria vem ao amanhecer. O verbo vir está no presente do indicativo. É dele que eu estou falando aqui, do presente do indicativo, falei do pretérito perfeito do indicativo, sempre o modo indicativo. Por que modo indicativo? Por que eu estou frisando isto? O modo indicativo expressa certeza, convicção, certeza.
Então, seguindo aqui, vem. Ele foi utilizado no lugar do futuro, virar. Mas a alegria vem no sentido de futuro, mas é a certeza de que este futuro vai acontecer. Eu chamo de presente profético, porque é o presente que indica o futuro, anuncia com convicção, com certeza, a vitória que o Senhor nos concederá. A alegria vem ao amanhecer, vem no outro dia, vem na outra semana, vem no outro mês, vem no outro ano. A alegria vem em lugar do virá, porque o vem, ele traz mais para pertinho essa certeza, porque é o presente em lugar do futuro. Podemos seguir? Tem certeza? Então vamos. Agora tem outra coisa bem interessante, bem interessante. Vejam isso aqui, veja você. O verbo vir, quando foi utilizado por Davi para Golias e quando foi utilizado por Gabriel, pelo anjo Gabriel, para Daniel. Já vamos saber aqui. Vamos começar aqui com 1 Samuel 17:45, o clássico texto de Davi e Golias. Eu venho é presente do indicativo. Eu vim é pretérito perfeito. O que significa mesmo? O presente do indicativo é uma ação momentânea, é uma ação que está acontecendo agora. O pretérito perfeito é uma ação que já aconteceu, que já foi concluída, que já foi finalizada. Guardou isso aí no seu coração? Então tá bem. Davi disse para Golias: tu vens a mim com espada e com lance, com escudo, porém eu venho. Olha só, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. 1 Samuel. O verbo vir está expressando justamente a ação momentânea. Ok? Então, como é isso aqui? Vamos ler o que está aqui em verde. Vou explicar para vocês. Quando o pai de Davi mandou ele visitar os irmãos, ele já saiu de casa programando que ele ia pegar, que ia matar Golias? Não, né? Ó, Davi não havia programado nada. Quando chegou para visitar os irmãos, é que ele se deparou com a cena. O gigante filisteu afrontando o exército de Israel, convocando alguém para lutar com ele. Então Davi decide, vou lutar com este gigante. Foi naquele momento. Naquele momento, ele não programou nada, foi no presente. Não foi um caso pensado. Ele decidiu na hora, no momento. E venceu, não foi isso, gente? Ele disse para o Golias o quê? Eu venho a ti agora. Agora que eu te ouvi, agora que você está afrontando aqui o exército, os exércitos do Deus vivo. Né? Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. Eita, vamos seguir? Verbo vir. Agora nós vamos falar de Gabriel para Daniel. Lembrando aqui, gente, presente do indicativo, ação momentânea, pretérito perfeito do indicativo, ação concluída, acabada. Está escrito aqui para você. O anjo Gabriel disse para Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim, por causa das tuas palavras. Daniel 10, versículo 12. Gente, preste atenção nisso, você que está me ouvindo. Daniel estava orando há 21 dias. Ele tinha tido algumas revelações de Deus para Israel. E ele queria entender.
Então, ele estava jejuando e orando. E no 21º dia, ele teve uma visão maravilhosa. Leia o capítulo 10 de Daniel. Você vai ver que coisa maravilhosa. Ele viu um homem vestido de linho. Aliás, no hebraico, tem mais detalhe. No hebraico diz que ele viu um homem único, um ish errad, um homem único vestido de linho. Mas, gente, existe um homem como aquele com os olhos como chama de fogo, pés como se tivessem sido refinados numa fornalha. Não existe. Então, ele viu um homem único. A resposta tinha saído desde o primeiro dia, gente, era o 21º, mas desde o primeiro dia. Fazia 21 dias desde que o anjo Gabriel havia saído com a resposta, ou seja, a resposta saíra num tempo acabado, concluído. Olha só. Por isso o anjo diz, eu vim. Porque já fazia quanto tempo? 21 dias. Por isso eu vim. Porque ele estava falando do passado, concluído, acabado. Deixa eu fazer um exercício com você antes de eu te mostrar. Davi disse para Golias. Quem é que disse para Golias? Davi. Davi é o sujeito aqui da ação, o sujeito ativo, o sujeito de atitude. Aqui também, o anjo Gabriel disse para Daniel. Quem é que disse para Daniel? Não temas. O anjo Gabriel. Então, o anjo Gabriel é o sujeito aqui desta ação, sujeito ativo também. Eu descubro perguntando ao verbo. Uma dica aqui para poder te falar aqui do meu e-book. Sujeito, 10 tipos mais um. Eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Se você estiver interessado em adquirir este e-book, acessa o link que eu vou deixar aqui para você na descrição. Deixa aí o seu comentário, a sua sugestão. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixei para falar somente agora, mas tudo bem. Se você chegou comigo até aqui, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Se este assunto te interessa, acesse o link, porque o conteúdo aqui é muito explicado, está bem dinâmico, você vai gostar. Deus te abençoe. Volte sempre. Tchau.